Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra, hoje é quinta-feira, é dia do curso de R para Finanças Quantitativas. Entre no site www.outspokenmarket.com, vai na seção do curso R para Finanças Quantitativas e aqui você vai ter acesso a todo o material que eu disponibilizo gratuitamente no site. E, particularmente na aula de hoje, eu vou me aprofundar um pouco mais no material de apoio de introdução ao R, que você pode baixar aqui, precisamente na página 16. Por quê? Vou falar para vocês de um assunto muito bacana aqui na aula 6, que é a função tapply. Uma das coisas que eu mais gosto no R é a flexibilidade que você tem e a velocidade de aplicar funções a certas bases de dados, principalmente quando trabalhamos com os data frames, que a gente viu na nossa aula 4. Hoje eu trago os exemplos que está ali no material de apoio. Então, nós temos um vetor com o nome dos estados da Austrália, num vetor chamado state. Como que a gente vai, para que vai servir essa função tapply? Primeiro, o que nós vamos fazer é criar um outro vetor de apoio, que é transformar esse vetor de caracteres com o nome, as siglas dos estados, em fatores. Então, a gente viu na nossa aula 5 que você pode usar a função sFactor ou também somente factor, como você está vendo na aula de hoje. Então, eu crio esse vetor como state f e ele vai me dar um fator com 8 níveis. Primeiro ponto, poxa, Leandro, o vetor state tinha 30 elementos e agora está saindo um vetor de fatores com 8 níveis. Tem alguma coisa errada? Não. Você simplesmente fez a conversão para fator e aí você pode conferir o R para você. Aqui não vai te repetir e falar que você tem 30 níveis diferentes, porque você não tem 30 níveis. Você tem 30 elementos, mas eles são 8 distintos. Então, quando você usa a função levels e coloca o nome do seu elemento, que é um fator, ele te traz aqui os 8 estados diferentes dentre aquelas 30 repetições. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer uma outra estrutura de dados, um outro vetor, com a renda de as entradas para cada estado. Imagina que aqui seja um número muito grande, tá? Também com 30 elementos. E aí, onde que vai entrar e por que você vai utilizar uma função como a função tapply? Imagina que você queira calcular a média dessa renda para cada um dos estados. Você não vai pegar a calculadora e sair calculando à mão, certo? Então, como que você associa a renda por estado para calcular a média? É para isso que serve a função tapply. Então, vamos criar aqui um outro vetor chamado de income, aqui abreviado médias, tá? Means, onde eu chamo essa função tapply. E o que ela vai receber como argumento? Ela vai trazer como primeiro elemento aquilo que eu quero calcular, que vão ser o que eu vou usar para calcular, melhor dizendo, que são as incomes, baseado em que eu quero calcular? Em cada um dos meus estados transformados em fatores. Então, tá vendo? Um outro uso para você pegar aqui em fator. Porque, na verdade, eu não quero a média para 30, eu quero a média para 8, porque eu tenho 8 estados, 8 níveis diferentes. E o terceiro e último argumento da função é, o que você quer fazer? Bem, eu quero calcular a média. Então, a gente coloca aqui a função média. Feito. Quando você aplica o tapply, e aí você dá uma olhada no que você tem dentro ali do incmeans, que é o vetor que a gente criou, te sai aqui para cada um dos estados automaticamente o cálculo da média. Pessoal, isso aqui é muito útil quando a gente estiver calculando as variáveis dos modelos. Porque imagina, você vai calcular desvio padrão, calcular a média dos últimos fechamentos, calcular a média das aberturas, você tem aí uma base de dados de 5, 10 anos de gráfico no time frame de 1 minuto. Você vai ter 200, 300, 500 mil linhas. A tapply vai ser fundamental para você fazer isso. Por quê? Porque eu não posso e não preciso, na função tapply, utilizar só
a função pré-definida. Eu também, que no caso aqui era a função da média. Eu posso criar uma função minha, tá? Que eu vou chamar aqui de uma função customizada. Então, como eu mesmo dei aqui no exemplo e também tem lá no material, vamos criar a função nossa do Standard Error em inglês. Como que eu crio uma função no R? Eu vou atribuir ela a alguma coisa também, certo? Aqui no caso eu estou atribuindo a Standard Error, e aí eu vou ter uma função, function, que é o modo genérico, onde eu vou introduzir alguma coisa, que é x. Então x aqui vai ser no futuro qualquer coisa. E o que eu vou fazer com essa coisa x que eu vou receber? É a raiz quadrada, tá? Da variância desses elementos de x dividido pelo comprimento de x. Opa, perdão, estava invertido aqui, certo? Criei aqui, dou Enter, eu tenho, você vê que muda aqui no environment, ao invés de valores eu tenho functions agora, tenho a minha função que vai receber x, que chama Standard Error. E agora vamos criar o nosso vetor dos incomes com o str. Vamos chamar aqui inc.str. Como a gente fez ali, apply da variável incomes para state f e a nossa função customizada std_error. Olha que maravilha, quando você gira aqui o nosso vetor novo para cada um dos estados. Beleza, pessoal? Vocês perceberam? Eu subi aqui o nível de complexidade de um modo muito simples. Você nem percebeu, você hoje já aprendeu a aplicar uma função que vai percorrer todo um conjunto de dados, os vetores ou data frames, para calcular uma coisa específica que você quis, e te ensinei a como criar já a sua primeira função no R. Um grande abraço, qualquer dúvida deixe um comentário ou me mande um e-mail, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, aquele curtir no vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.